Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Bem-vindos e bem-vindas. Sem mais delongas, está inscrito? Gratidão para vocês. Não está inscrito? Vai, se inscreve, compartilha, dá like, comenta. Vai, se inscreve, ativa o sino, dá um like. Não custa nada, comenta e faz parte da nossa família Dois Passos de Fé. Falar em família... O que é que tu tem assistido na televisão? A gente está vivendo tempos de esporte. As Olimpíadas que eram para ter sido 2020 foram jogadas para 2021. O que é que tu tá curtindo? Futebol, atletismo, natação, esportes coletivos individuais, ginástica. O que é que te motiva? O que é que te seduz no esporte? Falar em esporte, hoje falaremos sobre uma atleta que cometeu um crime. Bem-vindo ao nosso novo vídeo. Oscar Pistorius. Se você conhece esse rapaz, cola no vídeo. Temos informações sobre ele. Se você nunca ouviu falar, Alina, quem é esse cara? O que é que ele fez? Teu queixo vai cair. Luiz, pra mim tá cortando o teu queixo. E aí você vai um pouco mais pra trás, tenta uma cadeira pra trás. O Oscar foi um atleta, foi um atleta paralímpico. Aos 11 meses de idade, os médicos detectaram que as perninhas dele, as duas, do joelho para baixo, tinham uma deficiência que ia prejudicá-lo ao longo da sua vida com dores ou com dificuldade maior de locomoção. Então, o pai e a mãe do Oscar, em comum acordo, decidiram que se amputasse as duas perninhas do joelho para baixo, e ele cresceu desde então, aos 11 meses de vida, se adaptando com extensões, com pequenas próteses. Foi crescendo junto com os irmãos, sabendo que o mundo é feito de dificuldades e de superação. Com 15 anos de idade, a mãe do Oscar morreu, e ele já estava meio que se dedicando ao esporte. Decidiu mergulhar literalmente de cabeça no atletismo. Ele já praticava luta. Ele praticava luta com as próteses. Vê só como ele era guerreiro. É guerreiro. E agora o atletismo. E ele começou a correr. E ele corria muito bem. Gente, muito bem, chama-se muito bem. Muito bem. Sabe você que não tem prótese? Garanto que ele corre mais do que você. E ele se dedicou e ele foi se destacando no atletismo, porque a mãe do Oscar nunca disse pra ele que ele era um coitado. Nunca deu pra ele o lado diferente dele. Nunca deu pro Oscar o coitadismo, nunca entregou um envelope pra ele que ele seria uma pessoa vítima da sociedade. Disse: Oscar, meu filho, você tem que lutar. E ele pegou essa informação e lutou. Ele, pra vocês terem ideia, o Oscar, ele foi apto para competir nas Olimpíadas. Gente, ele chegou a competir de igual para igual com atletas não deficientes. Vamos colocar aspas antes e depois. Não deficientes. O Oscar, ele foi apto. E ele foi para a Olimpíada e competiu. E praticamente venceu aqueles que corriam normal. E começou a se ter meio com uma perseguição, uma busca por o correto. Que o Oscar não estava disponível para correr com aquelas próteses, porque para ele era uma vantagem. Gente, o Oscar, ele foi cortado das Olimpíadas, porque ele tinha prótese e ajudava que desse impulso para ele. E disse: não, se você é atleta paralímpico, você tem que disputar com atletas paralímpicos, não com atletas não paralímpicos. E ele recorreu à justiça, ele recorreu ao comitê, ele foi à Suprema Corte. Não, eu quero competir de igual para igual, porque eu posso. Se você acompanha as Olimpíadas antigas, você vai ver que ele corria com pessoas que não tinham prótese e chegava antes. E se destacava. E os jornais ficavam atrás do Oscar. Gente, o Oscar é um rapaz bonito e ele atraía muitos patrocinadores. Muita gente queria a estampa de saúde, de garra, de superação do Oscar nas suas marcas. E o Oscar foi crescendo e foi ficando muito rico com isso. O comitê não deu para o Oscar a oportunidade de competir juntamente com os não deficientes. O Oscar teve uma época que ele foi conhecido, bastava chamar Blade Run, sabia que era com ele.
que era aquele homem que corria feito uma lâmina, corria sobre lâminas. A velocidade do Oscar impressionava, batia recordes, tanto na questão de audiência como na questão de espectadores. Pega essa informação que a gente está dando agora de espectadores, pega essa informação e guarda. Daqui a pouco a gente tira da gaveta. A prótese do Oscar era de fibra de carbono. E os patrocínios que ele conseguia só angariava mais e mais patrocínios. Quando ele foi rejeitado em 2018, nas Olimpíadas de Pequim, por ter uma vantagem, por sua prótese o impulsionar para frente, por ele ter lutado e ter dito assim, não, eu quero continuar competindo, e não foi aceito, ele saiu em disparada em um dos seus carros caríssimos e bateu de frente com o Pia. Essa informação, se você quiser guardar, você guarda. Se você for uma pessoa que assiste muito filme de Stalker, se você assiste muito filme de suspense, muito filme de reviravolta, que tal? O Oscar bateu a cabeça. E desde que ele bateu a cabeça nesse acidente, o comportamento dele mudou. Sim. Queridos e queridas, Alain Fonteles. Esse rapaz, já viu falar? Não ouviu falar? Alain Fonteles. Gente, vamos abrir um parêntese aqui, ó. Sabe, um parêntese puxão de orelha em todo mundo? Todo mundo que não curte a Olimpíada dos Para-Atletas. Tem tempo, as Olimpíadas acabaram de começar. Acabou as Olimpíadas, começa a Olimpíada, a Paralimpíada. E observa os amputados, observa os deficientes de qualquer espécie e vê como é linda a superação deles e a história. Se o atleta normal, tido como normal, tem a questão da dieta, tem a questão do treino, tem a questão da superação, imagine a pessoa que tem uma limitação física. Lina, o que é que tem a ver com Oscar Stories? O que é que tem a ver agora com esse tal de Alain Fonteles? Queridos e queridas, nas Olimpíadas de Londres de 2012, o Alain Fonteles, Brazuca, venceu o Oscar Stories. Sim, venceu. 80 mil pessoas. Lembra a informação que eu te disse que o Oscar só angariava e só atraía público? Então, 80 mil pessoas no estádio em Londres queriam ver o Oscar ganhar mais uma vez mais um ouro. Mas havia um brasileiro no caminho do Oscar. E o Alain correu mais do que o Oscar. E venceu. O Alain venceu e levou o ouro. E o Oscar ficou comendo a poeira do Alain. O Alain, vamos dar uma notinha de rodapé do nosso Alain? O nosso Alain, ele, há 7 anos antes, ele treinava com prótese de madeira. Você falar mais alguma coisa? Ele disse que o treino dele, a cada treino dele, o sangue movia os movimentos e a mancha do sangue na prótese não era motivo para desanimar, era motivo para dizer, vou tentar mais, vou tentar me superar. Um ano antes é que ele foi aclamado na seleção oficial do Brasil, mas 7 anos antes ele treinava com prótese de madeira que machucava as suas pernas porque a sua família é uma família carente, era uma família pobre, e ele entendeu que a sua deficiência não seria motivo para ele baixar a cabeça e dizer, vou parar por aqui. Ele prosseguiu, ele tentou, ele treinou, ele se superou e venceu o Oscar Pistorius. Voltemos ao Oscar Pistorius. Quando ele sentiu, que viu, que tirou prata, não ouro, nessa Olimpíada de Londres 2012, ele ficou tão pistola, ele ficou com tanta raiva, que ele disse para a imprensa que foi marmelada. Essa marmelada que o Oscar disse, que o Oscar afirmou que o brasileiro tinha roubado, que a prótese dele funcionava mais, era mais rápido. Gente, essa questão de prótese, deixa a gente dar outra notinha de rodapé aqui. Observando e assistindo e lendo sobre os jogos, uma coisa que eu não sabia e que vou compartilhar com vocês, caso alguém saiba, nos comentários vai lá e também compartilha com a gente, é na questão das vantagens que um atleta pode ter de acordo com uma modalidade ou não. Por exemplo, as lâminas das próteses dos amputados, elas impulsionam, ajudam na corrida, rodinhas também
são proibidas pelo comitê. E pasmem vocês, eu não sabia que ouvir música, algumas modalidades é proibido, não pode. Tava vendo o skate, agora é recente, o skate ok, mas tipo, natação não pode ouvir música porque eles consideram como doping. Então eles são muito rigorosos. E quando o Alan venceu o Oscar disse que o Alan tinha roubado, tinha usado de uma lâmina maior, mais potente, mas depois ele reconheceu a vitória, entregou a vitória. Não, tá bom, você ganhou, tá, ganhou. Reconheceu que o Alan foi melhor. Lembra da pancada que o Oscar levou nesse acidente de carro? E ele começou a mudar o comportamento. Ele começou a colecionar na sua casa armas. Ele começou a colecionar na sua casa muitas armas. E o comportamento agressivo dele afastava tanto patrocinadores quanto amigos. As mulheres que ele procurava namorar eram mulheres. Ele procurava sempre mulheres extremamente bonitas, extremamente que chamassem a atenção para ele. E ele começou a namorar com uma menina chamada Riva Stencão. Riva Stencão, uma modelo. Tanto o Oscar como a Riva são africanos. Tanto o Oscar como a Riva se conheceram no esporte. Ela é apresentadora de TV e ele atleta, para-atleta campeão. E começaram a se relacionar e a namorar. Só que esse namoro, meus queridos e minhas queridas, ele foi tomando dimensões mais sérias. O namoro foi tomando dimensões não só de paixão, mas da parte do Oscar de possessão. No dia 14 de fevereiro de 2013, tido como o Dia dos Namorados, a Riviera, ela ligou para uma amiga e disse: olha, eu vou ficar aqui na casa do Oscar, porque o Oscar tinha uma mansão lindíssima. Tá tarde, eu não tô me sentindo bem, eu vou dormir aqui com ele. E a amiga recebeu essa mensagem, essa ligação. No outro dia, ficou sabendo que a amiga havia sido assassinada. Aconteceu o seguinte, meus queridos e minhas queridas. É uma história que só tem uma versão, que é a versão do Oscar. Ele fala que durante a noite ele acordou e foi mudar a posição do ventilador do quarto. E foi e pegou o ventilador de uma varanda para outra. Era madrugada. E ele saiu, tipo, numa varanda para tirar o ventilador, mudar a posição. E ouviu um movimento dentro do quarto. E esse movimento se dirigiu para o banheiro. E ele, sim, sabia que era um estranho. Pegou a arma e deu 1, 2, 3, 4 tiros, matando a pessoa. Gente, quando ele terminou de dar os tiros, ele chamou por Riva. Riva não respondeu. Riva não acordou. Quando ele olhou, finalmente, primeiro ele era, enfim, quando ele resolveu olhar para o local da cama onde a Riva deveria estar deitada, viu que a Riva não estava. Pegou um taco, abriu a porta do banheiro e a Riva estava caída dentro do banheiro, quase morta. O que fez o Oscar? Pegou a Riva, semi-morta, saiu do banheiro, passou pelo quarto, desceu, chamou os vizinhos, gritou, ligou para um amigo, e esse amigo chamou polícia e socorro, resgate. A Riva morreu. E assim que a polícia chegou, o próprio Oscar disse: eu atirei, mas eu pensei que era um ladrão. Eu pensei que era um invasor. A mídia, de igual modo, tomou conta do assunto. O assunto se espalhou por todo o mundo. Afinal, era um atleta. Gente, vamos abrir aqui um espaçozinho para falar o quilate que era o Oscar Pistorius. Atenas, ouro nos 200 metros, ouro nos 100 metros. Pequim, 2008, ouro 100 metros, ouro 200 metros, ouro 400 metros. Em Londres, foi a questão do nosso Alan, prata. Esse Oscar bateu recordes. Quando a gente falou logo no início, no meio do vídeo, que ele competiu tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas de igual para igual com atletas amputados ou não amputados, era o Oscar. E ele confessou para a polícia: eu atirei, mas eu pensei que era um invasor, eu pensei que era um ladrão, eu pensei que era alguém que tinha entrado na minha casa. E começou as investigações
E meio que uma máscara foi caindo do Oscar. E as pessoas começaram a dizer quem era o verdadeiro Oscar. Lembra quando falamos sobre filmes? Se você é muito observador de filmes, de suspense, de mudanças bruscas de personalidades, pode se aplicar ao Oscar. Gente, na Amazon tem um documentário sobre o Oscar Pistorius que fala que chegou ao ponto de afirmar que ele não se aceitava como um paralímpico, como um amputado. Por isso que ele queria competir de igual para igual, porque ele não se aceitava. E ele, quando viu que a Riva estava com ele, mas não queria casar, ela queria morar na própria casa dela, ela queria ter as coisas dela, queria ter a vida separada da dele, ele meio que de forma abusiva e obsessiva disse: você é minha e ponto. E quando ela disse não, em algum momento da madrugada, ele a matou. Vamos agora às condenações do Oscar? Queridos e queridas, olha, parece que foi no Brasil, mas a primeira condenação do Oscar, pasmem, foi 3 anos. A promotoria recorreu, brigou, não, 3 anos é pouquíssimo, pouquíssimo. Foi feito um novo julgamento com a mesma meritíssima, sim, a pena aumentou de 3 anos para 5 anos. Novamente a promotoria recorreu, brigou, não tem como. Gente, uma das provas, meio que não circunstanciais, mas cabais, assim, ferrenhas, foi que a maleta onde ficava a arma que matou a Riva ficava do lado esquerdo, onde a Riva dormia. Então a promotoria, a investigação concluiu que como é que o Oscar pegou a arma para matar o invasor. Ele estava pegando o ventilador na varanda, então ele ouviu o movimento no banheiro. Então ele foi pegar a arma para matar a pessoa que estava no banheiro, o suposto invasor. A arma estava do lado da Riva e ele pegou a arma e não percebeu a ausência da Riva. Isso foi muito cabal, mas a justiça não entendia. E depois de muito apelar, muito contestar com a justiça, chegou a 13 anos e 5 meses. E o Oscar está preso até a data de hoje. Today, está preso. Uma atleta que tinha nas mãos e nas pernas, na força, a vitória, a visibilidade do mundo. Gente, a gente já falou sobre o Nick Kuvitsky. Ele é uma pessoa que é muito mais do que o Oscar. Os membros dele são ausentes e ele é o Nick. Quem segue o Nick nas redes sociais sabe o que é motivação, sabe o que é entender que todo mundo tem uma porta na cara, tem uma parede que impede, mas tem que lutar, derrubar a parede. O Oscar tinha nas mãos, tinha na força, tinha na visibilidade do esporte. O esporte é algo que desde sempre da humanidade uniu as pessoas. E ele pegou essa oportunidade e jogou fora. Acabou com a vida de uma moça que tinha muitos sonhos. E existem documentários, reality shows que era apresentado pela Riva, que são, vez ou outra, reprisados, porque o futuro dela foi silenciado por possessão, a gente não sabe, se por ciúme, a gente não sabe. O Oscar afirma sempre que ele foi sem querer, ele pensou que era um invasor, mas as provas afirmam o contrário. Queridos e queridas, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta, corre lá e comenta. Obrigado por quem comenta, obrigado pelo like, pela inscrição, pelo sino e por você existir. Até o próximo vídeo, meus queridos. Beijo!